Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós vamos ter a intérprete de Libras, Mariana Moura. Tudo bem, Mariana? Muito bem. Abra o seu caderno de Geografia e vamos começar esta aula. Aos alunos do primeiro ano, nós vamos falar sobre teorias econômicas, parte 1. Baseada na seguinte habilidade: identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas, como etnocentrismo, evolução, modernidade, etc., comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Nesta aula, destacamos então o aspecto econômico. E para isso, nós vamos desenvolver a ideia de conhecer as principais correntes econômicas, as teorias macroeconômicas que delinearam e ainda influenciam muito as decisões macroeconômicas dos territórios, que é o liberalismo e o keynesianismo. Já ouviu falar desses temas? Nós vamos aprofundar então a história dessas teorias econômicas. Primeiro, uma contextualização. Todas as correntes de pensamentos que são trabalhadas à frente nesta aula e na próxima, que é a parte 2, elas foram formuladas em momentos diferentes da história da humanidade. E de acordo com seu momento ideológico, político, econômico, demográfico, as características da população, do mercado, de disponibilidade de recursos para a sua respectiva época. Ou seja, não podemos ficar sempre nos apegando apenas a uma corrente econômica. As correntes econômicas elas foram construídas para o seu contexto econômico, mas que influenciam muito as experiências seguintes que estamos vendo nas decisões econômicas e políticas da maior parte dos territórios do nosso planeta. Tanto o liberalismo quanto o keynesianismo são correntes econômicas do capitalismo, do sistema capitalista. O que diferencia cada uma delas é a preocupação de quanto e como que o Estado pode ou não intervir na regulação da economia da nação. Sabe, estudante, quando você abre o jornal ou você vê na televisão uma notícia que fala sobre o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda tomou uma decisão com relação à taxa de juros, à inflação. Então, essa conversa, ela leva muito em consideração se o Estado vai interferir ou não para ajudar na oferta de mais empregos, vai estimular o consumo dessa população, tantos aspectos que o Estado, então, tendo intervenções, ele não vai deixar que o mercado seja espontâneo e tome as suas decisões independente do que o Estado achar que for prioridade. Agora, se o Estado ele preocupa com o aspecto social, que vai preocupar com uma estabilidade de acordo com o momento econômico, ele também pode tentar interferir com taxas, com estímulos, com menos impostos em algum setor da economia, e aí, indiretamente, então, esse Estado vai interferir. Recordando, que nós falamos na última aula, o sistema capitalista é o sistema econômico predominante predominante no mundo, que visa o lucro, a acumulação das riquezas, defende a propriedade privada e os meios de produção, defesa do papel da concorrência conforme as leis da oferta e da demanda, que é a lei de mercado. Dentre essas duas correntes econômicas que estamos trazendo nessa aula, elas são sistemas, são teorias econômicas que estão em debate. E é importante a gente mostrar para vocês que o liberalismo econômico, ele surgiu no século XVIII. Já a doutrina keynesiana na década de 1930, já no século XX, mostrando então que contextos de épocas diferentes. E a nível informativo, visual, eu coloquei essa seguinte associação. No topo do seu slide, você vai encontrar
essa mãozinha assim, como se fosse um mercado em negociação, um contrato em fechamento. E esta outra aqui é uma mão em solidariedade que está amparando, como se fosse o Estado ajudando em situações de crise esta população, tá bom? Então, keynesianismo associado a essa mão solidária, essa mão que ampara, e o liberalismo como a ideia do mercado, tá bom? E aqui a gente pode perceber a diferença de uma e outra nesta charge. Olha que interessante. Tem o moço que está com o gráfico mostrando que ele vê os resultados dos dados econômicos e ele fala, basta a intervenção do Estado na economia. E o outro ele fala, basta a intervenção do Estado na economia. Então uma coisa é, chega de Estado se meter em assuntos que não são deles, deixe o mercado ser como é. A preocupação de um discurso liberal bem ortodoxo, bem literal. Outro é mais keynesiano, que é, já que estamos em um contexto de crise econômica, basta a intervenção do Estado na economia, que as coisas vão se ajeitar no mercado capitalista. Interessante essa mudança na pontuação que muda totalmente o efeito da mensagem. E o liberalismo? Liberalismo, ele vai ser então essa ideia de um Estado cada vez menos presente. Vejamos a data, século XVII, John Locke, um pensador iluminista, num contexto em que os reinados estavam sendo questionados, os sistemas políticos começando a ser mais questionados em busca de mais liberdade, as classes sociais mudando também a sua mobilidade entre uma classe social e outra. E aí, o liberalismo, no sentido ideológico, não só econômico, ele propõe a liberdade e o individualismo. Todos nascem livres, naturalmente iguais e dotados de razão. Esse discernimento do liberalismo que vai permitir que nós sejamos indivíduos, não fruto de uma coletividade. Direitos naturais, como liberdade, vida e propriedade, né? Esses princípios. Com a abolição de regimes absolutistas europeus, após as revoluções francesas e inglesas, elas estavam em oposição aos sistemas aos sistemas totalitários, né? E o liberalismo buscou dar mais espaço para a burguesia comercial da época. Já que o rei controlava as riquezas, concentrava mais riquezas, ou não permitia que o burguês tivesse mais autonomia no mercado, o burguês ia procurando outros espaços que o Estado fosse menos presente. Com o questionamento, com essas revoluções, então, o liberalismo, no sentido ideológico, ele vai mostrar o Estado, ele não pode interferir, porque o burguês, ele precisa comercializar qualquer que seja a nação, qualquer que seja o bem. E a oferta e a procura que vão dizer se aquele preço deve ser mais alto ou mais baixo, não um rei que quer taxar mais impostos sobre aquele produto. E com isso, a gente vê então que o liberalismo, no sentido ideológico, é um rompimento de um Estado muito centralizador. E ao considerar que o Estado não seria capaz de representar toda a sociedade, o liberalismo defende a redução do poder do Estado. Logo, o Estado deveria trabalhar pela manutenção da defesa das leis, da ordem e do país, protegendo de ameaças externas, né? A questão militar tem que ser garantida pelo Estado. O Estado tem papéis, né? Com as leis, a ordem, ameaças externas. Entende que o mercado se autorregula segundo o princípio da livre concorrência e a lei da oferta e procura, que regularia também os salários. Se você quer receber um bom salário, você tem que fazer por onde? Você tem que trabalhar numa condição que o seu salário seja valorizado, você seja valorizado pelo que você oferece. Se ele não está tão alto, quer dizer que tem outras pessoas oferecendo o mesmo serviço e às vezes uma qualidade similar ou até melhor que a sua. Então essa lógica de mercado não tem, por exemplo, uma proteção contra um patrão que estaria com uma mão de obra muito abundante e que ele não tem preocupação com a liberdade, o direito daquele trabalhador e, consequentemente, o que vai acontecer com esse trabalhador? Ele vai ser explorado, ele não vai conseguir se representar com força politicamente.
Daí a necessidade, então, de ter uma representação entre o patrão e os seus empregados, né, os seus funcionários. Mas a discussão do liberalismo acredita que o próprio mercado se autorregula. E aqui nós temos essa representação. Vamos dizer a seguinte história. Se, por exemplo, eu sou a única pessoa que vende brigadeiro no meu bairro, quando alguém quer um doce e meu brigadeiro é famoso, o que vai acontecer? Vai ter muita gente procurando e uma oferta simbólica, né? Simbólica não, uma oferta contínua. Outra coisa é, se aparece alguém que também decide usar a mesma ideia de produzir brigadeiros e vira meu concorrente, aumentando a oferta de brigadeiros, o que vai acontecer proporcionalmente com a demanda? Vai diminuir. E com isso o preço do meu brigadeiro eu não vou poder cobrar mais tão caro porque eu tenho um concorrente. Então essa lógica de oferta e procura que a gente pode fazer e que vai fazendo equilíbrio dessa balança na busca da oferta e demanda. A gente pode pôr brigadeiro, a gente pode pôr ações no mercado financeiro, nós podemos colocar a questão de um produto que às vezes ele vai ter um controle do mercado naquele local e com isso aquele grupo de consumidores ficam dependendo daquele mercado, bastante amplo. E esse liberalismo econômico, que a gente consegue ver ainda nesta representação, né, da mão como um contrato, é uma doutrina político-econômica que rejeita o intervencionismo do Estado e das outras organizações coletivas do mercado, como sindicatos, como leis que começam a exigir que o patrão ele também tenha responsabilidade por esta mão de obra. Isso eu falo no nível mais extremo, existe a flexibilidade também. Existem níveis e níveis de liberalismo econômico. O Estado atuaria para fornecer as condições mínimas necessárias para o livre desenvolvimento de cada cidadão, com a ausência de um assistencialismo, né? Aquele princípio que acredita que se a pessoa está no mercado de trabalho, ela tem força, ela tem saúde, ela pode trabalhar. É a meritocracia jogando uma responsabilidade para esta pessoa. E que não considera os processos históricos desiguais, né? A gente tem que lembrar que no Brasil a meritocracia, ela funciona, por exemplo, para pessoas de uma mesma classe social e mesma cor de pele, mesma ancestralidade. Agora, se a gente vai fazer uma meritocracia com as mesmas regras, mas com pontos de partida diferentes para diferentes classes sociais, diferentes pessoas com diferentes ancestralidades, já não é uma meritocracia que permita essa competitividade de maneira justa. E os interesses e ambições individuais dos agentes econômicos seriam suficientes para a promoção da riqueza e do bem-estar geral da sociedade, já que todo mundo teoricamente está trabalhando, todo mundo está teoricamente tendo acesso aos bens de consumo, então não tem por que o Estado fornecer esse assistencialismo para as pessoas. O trabalho seria a verdadeira fonte de riqueza para as nações e deveria ser conduzido pela livre iniciativa particular. Né? Imagina, por exemplo, se a gente ficar dependendo apenas de um sistema de saúde particular. Se o mercado tem uma demanda alta, o sistema de saúde vai cobrar muito alto sobre esse serviço de saúde. E uma pessoa que não tem condição financeira de cuidar da própria saúde e não está conseguindo competir nesse mercado meritocrático. Saúde é um bem essencial, né? Vital. Então, também é importante a gente pensar a camada de um Estado que proporciona também um sistema de saúde como nós temos o SUS. A economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e procura de mercado, inclusive os salários dos trabalhadores. A livre concorrência é que regularia o mercado, causando queda dos preços, impulsionando inovações tecnológicas, melhorando a qualidade dos produtos e ritmo de produção. Olha só o papel da concorrência como que é bem presente, né? Essa concorrência. Então,
Se a concorrência proporciona queda dos preços, então não está considerando que as empresas estão competindo entre si ou até mesmo tem essa ganância de cobrar preços altos, independente de se a demanda está baixa ou não. Então também tem um limite, né? A gente não consegue comprar um smartphone com menos de R$400 só porque ele é de uma marca inferior. Não, a gente já tem um ponto de partida muito alto de um smartphone acima de R$800. Impulsionando inovações tecnológicas, melhorando a qualidade dos produtos e ritmo de produção. Mas existe a obsolescência programada, né? Essa que diz quanto tempo o nosso celular vai durar a bateria. E a doutrina keynesiana, a mão do amparo, né? Surge a partir de uma revisão da teoria liberal. Aconteceu a crise em 1929 em Nova York, quando o mercado liberal acreditava, estava com menos intervenção econômica por parte do Estado e ainda assim aconteceu uma crise internacional. Então começou uma rejeição à ideologia liberal econômica e que as pessoas ficaram preocupadas. E agora, como que vai ser a economia se o Estado não intervém? E a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, que era a maior do mundo, ainda é uma das maiores do mundo, e em cadeia gerou uma crise mundial, né? O Estado deveria intervir na economia sempre que fosse necessário, a fim de evitar a retração econômica e garantir o pleno emprego. O keynesianismo, então, vai propor isso, que o Estado ele tem que aparecer nos momentos de crise para evitar o agravamento da crise num nível irreversível. De acordo com John Keynes, a teoria liberal capitalista não seria capaz de garantir a estabilidade empregatícia de um país. O poder público deveria investir em áreas em que as empresas privadas negligenciam, tais como habitação, educação e saúde. Assim como eu dei o exemplo da saúde, aplica-se então a questão da educação. Se a mensalidade escolar está cara, é importante que o Estado ofereça uma educação de qualidade para quem quer que seja, que é um direito básico em sociedade, né? E habitação também, dignidade para esses sujeitos. E o Estado, ainda tendo sujeitos que passam pela dificuldade de questões essenciais, como habitação, educação e saúde, é um liberalismo muito perverso e que gera mais desigualdade e que agrava a desigualdade social. E na doutrina keynesiana, nós tivemos também experiência, principalmente na fase de um Estado mais desenvolvimentista, com o governo JK. Getúlio Vargas também teve essa fase, né? Mas nesta fotografia nós destacamos o prefeito JK na década de 40, né? Em 1940 a 46, num canteiro de obras, pois ao proporcionar oferta de trabalho com obras de infraestrutura bancadas pelo Estado, o que nós teríamos uma demanda maior da matéria-prima e possibilidade de uma economia desenvolvendo novamente, apesar de uma crise, apesar de uma população que não estava com condições para consumir e investir em novos projetos. E com isso, a doutrina keynesiana, ela busca a garantia do pleno emprego, taxa salarial crescente com a produtividade sem ameaçar a taxa de lucro, introdução de benefícios sociais para a população de baixa renda a fim de garantir um sustento mínimo, como um salário mínimo determinado, taxado, taxa de câmbio competitiva, assim a gente poder importar e enfrentar concorrência internacional, que é uma ideia então de uma lógica de mercado de blocos econômicos. E aqui eu deixo para vocês uma proposta de atividade que você pode consultar no nosso material desta aula, em que você pratica o que é liberalismo, o que é keynesianismo e você fazer a correspondência com as letras. Estes foram os objetivos da nossa aula e fica o convite para você consultar as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada, até a próxima!